Boa tarde. Boa tarde a todos que estão presentes na nossa aula de hoje. Hoje é dia 16/4, dia 16 de abril, não é isso? Então, hoje é dia 16 de abril e o professor Marcos está iniciando mais uma aula de ensino religioso. Lembrando que esta aula de hoje, ela está sendo gravada e será disponibilizada no aplicativo YouTube, para que todos tenham acesso a ela e que não possa estar presente nesse momento, possa, de uma forma indireta, participar do nosso encontro. Hoje, meninos, então vamos pegar o nosso caderno de ensino religioso, vamos colocar a data de hoje, que é sexta-feira, e hoje nós vamos registrar no nosso caderno que o texto que iremos trabalhar, o que a história registra. Ok? O que a história registra? O que a história registra? Ok? Nós vamos trabalhar esse tema. O que a história registra? Lembrando que nós estamos trabalhando sobre a religião monoteísta. As religiões que acreditam em um Deus único. Então, nós vamos falar sobre a história de Israel. Vamos pegar um mapa para podermos situar onde nós vamos falar. Eu quero agradecer imensamente o professor João Bosco, que é o nosso gestor escolar, que sempre está nos auxiliando com todo o material necessário para podermos levar para vocês o material necessário. Exemplo, esse mapa que nós vamos utilizar hoje na aula, ele é da nossa escola e foi fornecido para o professor usar com vocês na minha casa até as aulas poderem voltar para o colégio. Então, eu agradeço muito ao professor João Bosco, em seguida, nossas coordenadoras, Jéssica e a professora Vânia. Então, vamos olhar aqui o mapa. Deixa o professor pegar aqui uma caneta. Nós estamos em qual continente? Americano. E nós vamos falar agora dos países aqui, ó, dessa região. O professor fala assim, ó, dessa região, porque vai vir até Meca, tá bom? A história do islamismo, que vocês vão estudar este ano no 7º ano, em história, ok? Então, o que acontece? Esta região aqui do mapa é muito importante para o nosso aprendizado. E nós vamos falar agora sobre ela. Então, o que a história registra? Historiadores. O que é mesmo historiadores? Vocês se lembram que são historiadores? Vocês se lembram que são historiadores? Vocês se lembram que são historiadores? Ou não? Professora, eu não lembro. Historiadores são as pessoas que estudam a fundo a história de um povo. Então, historiador é a pessoa que tem formação em história. O professor Marcos, ele é formado em pedagogia e letras. E agora está fazendo a sua segunda graduação em história. Então, o professor Marcos, daqui a um dia, vai se tornar historiador, porque tem um curso de história no seu currículo.
Então, os historiadores são as pessoas que estudam a história. Então, os historiadores, temos as pessoas que atuam no campo, temos as pessoas que atuam nos escritórios, e esses historiadores aqui, eles atuam tanto no escritório, tanto no campo, como também na pesquisa. Eles calculam que a história de Israel e de seu povo se estende por cerca de 35 séculos. O que quer dizer 35 séculos? Quantos anos tem um século? Quantos anos tem um século mesmo? Vocês se lembram? 100 anos. Um século tem 100 anos? Um século tem quantos anos? Oi? Quantos anos tem um século? Vamos olhar aqui na internet, já que só uma aluna respondeu para o professor. Vamos olhar aqui. Quantos? Só um momentinho. Quantos anos tem um século? Quantos anos? 100 anos, não é isso? A nossa colega respondeu certo? Respondeu certo ou não? Professora, eu tinha falado 100 anos. Isso, eu estou falando que você respondeu certinho, ok? Porque os outros colegas não falaram. Então, por isso que o professor colocou lá para nós termos certeza, ok? Já que a outra pessoa não quis responder, o professor colocou no aplicativo, tá bom? Entendi. Então, o século tem quantos anos? 100. E o milênio tem quantos anos? 1000. Vem de milênio, não é verdade? Os registros dessa história datam do século 11 e 10 antes de Cristo. O que quer dizer 10 antes de Cristo? Bom, começa com 11 e depois com 10. Porque antes de Cristo, nós temos as datas negativas, não é verdade? E depois positivas. Então, nós temos, por exemplo, no século 25 antes de Cristo. E nós temos o século 10 antes de Cristo. Então, é mais tempo. É difícil nós entendermos essas datas, porque é um tempo basicamente cronológico. E essas datas, para nós, antes de Cristo e depois de Cristo, nós temos ciência basicamente depois de Cristo. Nós estamos no século 21, não é isso? Então, quando falamos no século 18, nós estamos pensando alguns anos atrás. Agora, quando falamos século 18 a.C., passou-se muito tempo, não é verdade? Então, com o estabelecimento da monarquia, não há registros, porém, ao longo do período de formação anterior, de cerca de 10 séculos. Então, por que será que não há história de registro? Porque naquela época, a história era passada de que forma? Oralmente. As pessoas daquela época, às vezes, escreviam e as escritas foram perdidas. Ok? Os registros. Então, nós não temos registros de 10 séculos da história do povo de Israel. Provavelmente, os antepassados desse povo foram semitas. O que é semitas? Em Gênesis 10, narra-se que Noé teve 3 filhos,
Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Jafé deram origem ao povo jafetita, indo-europeus, os arianos, que povoaram as atuais Federação Russa, Alemanha, Grécia, Itália, França, Ilhas Britânicas. Os descendentes de Cã deram origem aos canitas, povos da Ásia Central e da África. Os descendentes de Sem deram origem aos semitas, povos da Ásia, nortemente judeus e árabes. Então, de acordo com Gênesis 10, Noé teve quantos filhos? 3. E esses filhos de Noé povoaram a terra novamente. Ok? E esses semitas eram também seminômades. O que é um seminômade? Eles viviam numa região e depois migravam para outra. Como os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que em busca de pastagens para seus rebanhos, vagavam nos vales férteis da Palestina à Síria. Por volta do ano 1700 a.C., ou seja, século 17 a.C., parte desses grupos semitas emigrou para o Egito. Vocês conhecem essa história? Nessa oportunidade, os egípcios foram dominados pelos iscos, um povo nômade vindo da Ásia. Expulsos os iscos e restaurado o poder pelo faraó, o povo de Israel passou a ser perseguido, escravizado e castigado, e como tal, obrigados a trabalhos forçados. Todos conhecem essa história do povo de Israel trabalhar no Egito? Espero que sim, não é verdade? Eu não conheço, professor. Você nunca ouviu a história que o povo de Israel trabalhou no Egito e foram forçados a construir as pirâmides para o faraó? Não. Ou eu nunca escutei, ou eu nunca vi em nada, ou eu não lembro. Isso. Depois vai surgir uma pessoa do grupo, que o professor não vai discutir religião, não. Vai trabalhar somente os textos, ok? Depois vai surgir uma pessoa vindo desse povo que vai abrir o oceano e vai tirar o povo do que mesmo? Do Egito. Mas o professor não vai comentar nada sobre isso, tá bom? Nós vamos ler somente os textos e trabalhar os textos que nos convém, ok? Aqui, ó, no início do ano de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Ramsés II. Vocês gostam da história do povo do Egito? Os faraós? Vocês estudaram ano passado a história do Egito? Eu não lembro se a gente estudou. Para mim, o que mais me fascinou em todo o estudo de história era quando nós íamos estudar o Egito, porque lá no Egito tinham os deuses, não é verdade? Os deuses, os sarcófagos, a religião dos antigos egípcios que acreditava na vida após a morte. Vocês já, lá no ensino fundamental, vocês se lembram disso? Ou não? Não? Então, depois, o professor vai apresentar para vocês o Egito, tá bom? Tanto que o Egito era bonito, um reino muito grande, que era chefiado pelo faraó, que era considerado Deus vivo, considerado filho de Ra, ok? Então, durante o reinado do faraó, que lá era o faraó, que era representante de Ra na terra, o povo judeu promoveu uma grande fuga do Egito. E esta fuga está narrada no livro do Êxodo, que quer dizer esse êxodo que eles fizeram, e atribuído à liderança de Moisés. Então, a pessoa que eu estava falando se chama Moisés, tá bom?
e do seu irmão Arão, que conduziram o povo de volta à Palestina. Já na Palestina, alguns grupos do povo judeu fixaram-se pacificamente em Canaã e miscigenaram-se com os cananeus. Com os filisteus, no entanto, as relações foram bastante conflituosas. A fim de organizar a ocupação, os judeus criaram um conselho de anciões e elegeram juízes, dentre os quais se destacou Sansão, patrimônio cultural. Mas bem organizadas e pacificadas, as tribos se unificaram e proclamaram Saul seu primeiro rei. Como seu sucessor, Davi, o monarca conheceu um período de glórias, consolidou-se e a capital do reino de Israel foi estabelecida na cidade de Jerusalém. O rei Salomão, filho e sucessor de Davi, construiu o templo de Jerusalém, onde definitivamente foram guardadas as tábuas da lei com os 10 mandamentos recebidos por Moisés das mãos de Deus. Com a morte de Salomão, o reino se enfraqueceu e se dividiu em 2. Ok? Este é o texto que nós vamos estudar hoje. Então, falou sobre a história do povo judeu, que o povo do judeu, ele tem uma história grande, que se data antes de Cristo. Tem um período aqui que não se tem identificação dessa história. O que mais vocês recordam desse texto que nós lemos? Tem mais algo que vocês queiram destacar? Falamos também que conta na Bíblia a história do povo judeu, que Noé teve 3 filhos e que esses filhos povoaram toda os antigos continentes povoados pela humanidade, que é a África, Ásia, Europa, e não povoaram a América, que não era conhecida até então. Então, a Bíblia fala somente dessa outra parte do mundo. Entendeu? Então, nós vimos isso no texto de hoje. Fala também sobre a escravização do povo de Israel no Egito. Fala também que o Egito era governado por faraós, não é isso? Ramsés, qual é o nome do Ramsés II, o nome do faraó que governava o Império Egípcio na época. Então, a aula do professor Marcos, para a data de hoje, dia 16 de abril, é esta. E nós vamos registrar no nosso caderno o que mesmo? O que a história registra. Ok? Vocês vão escrever isso para o professor. O caderno de ensino religioso. Vamos tirar uma foto bem bonita e enviar para o professor no particular, lá no WhatsApp, ok? Ok, meninos? Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, meninos. Tchau.